Olá, começa agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é o vereador do Republicanos, Rogério Timóteo. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, Rodrigo, e também todos os telespectadores, estamos aí à disposição. Eu queria começar essa entrevista falando com o senhor exatamente sobre o mandato de vereador, né? O senhor era o primeiro suplente do vereador Hernani Barreto e assumiu esse ano. Como é que o senhor viu a sua volta aqui à vereança? Como é que está sendo para o senhor? Então, essa volta está sendo muito boa, né? Até porque nós temos conseguido alguns benefícios para a cidade de Jacareí, Rodrigo. E essa minha volta, vamos dizer assim, já estava até prevista, porque eu era o primeiro suplente do Partido Republicano Brasileiro e a nossa votação ela foi uma votação expressiva, a maior votação da história nossa enquanto candidato a vereador em Jacareí, né? Foi a maior votação. 1.714 pessoas foram às urnas e votaram em nós. Então isso nos levou a galgar o espaço da primeira suplência e ser chamado, né, pelo vereador Hernani, como ele foi convidado para ser secretário de governo. Ele me chamou para assumir a vaga da suplência e eu aceitei o desafio e voltamos com toda a vontade para trabalhar pela cidade de Jacareí. Vamos falar então sobre dois projetos que foram aprovados recentemente do seu mandato. O primeiro deles é sobre a identificação de glúten e lactose em alimentos produzidos aqui no município. Eu queria saber como é que foi para fazer esse projeto, se foi uma demanda da população que chegou até o seu gabinete para pedir isso. Então, existiu algumas pessoas que nos procuraram que têm intolerância à lactose e também ao glúten. E essas pessoas elas pediram para colocar esse projeto em votação. E é um projeto que visa o quê? Fomentar o comércio da cidade de Jacareí para abraçar essas pessoas também, né? Essa inclusão dessas pessoas que têm intolerância ao glúten e à lactose, até porque não é todo restaurante que produz e oferece esses alimentos para a população da cidade de Jacareí. E tendo no cardápio, ou então tendo lá na sua vitrine de apresentação essa nomenclatura, né, dizendo este produto contém o glúten, né, e esse produto contém a lactose, ou então existem derivados dos mesmos, isso é muito importante para essa população que tem intolerância. Muitas das vezes a saúde pública passa a ter problemas também, porque essas pessoas vão até os postinhos, vão até os hospitais e passam a sofrer com este problema. E isso evita também a saúde pública a se sobrecarregar, porque nós vamos valorizar essa classe de pessoas, dando para elas a condição de ter uma saúde mais saudável. Lembrando que não são produtos, Rodrigo. Houve um conflito, né, entre as pessoas falando, mas vereador, já existe lei federal que visa sobre a matéria. A lei federal fala sobre os enlatados e sobre produtos industrializados já, que são feitos em indústria e entregues em mercados. Esse não tem nada a ver. São produtos manipulados no município. A comida que é feita, fabricada, a comida pronta, não as que já tem lá a escrita, né, sobre o glúten e a lactose. Porque tem pessoas que criticou o projeto por não saber do que se tratava essa lei. Essa lei trata de produtos fabricados na cidade de Jacareí, que aqueles que são intolerantes ao glúten e à lactose, nós pedimos para colocar a nomenclatura para que ela então coma consciente do que ela está comendo. E os estabelecimentos vão ter um tempo para se adaptar? Como é que vai funcionar isso? Isso mesmo, tem um tempo para se adaptar, 180 dias, né, para se adaptar, um tempo hábil para eles poderem resolver, né, a situação e colocar as nomenclaturas, tanto no digital, né, isso pode colocar no digital, é muito fácil acrescentar lá no digital, como também no cardápio,
Eles podem pegar, não precisa cancelar o cardápio dele. Ele pode chegar e colocar a parte lá um cardápio falando esses pratos, né, não contém o glúten, não contém lactose. Enfim, isso vai ajudar e muito tanto o comércio como também aqueles que se alimentam desse produto. Lembrando que isso fomenta o comércio local e traz mais pessoas para os comércios que aderirem, né, a este projeto, porque é muito importante. Quem quiser conhecer mais, é só nos procurar. Um outro projeto seu que também foi voltado recentemente foi o projeto voltado à valorização da família. Queria que o senhor falasse também sobre isso. Então, a família, Rodrigo, hoje em dia, infelizmente, o índice de separação de casais ele tem sido muito grande. E quando você passa a ter palestras, que é o meu projeto, voltado à família, que é pais que estão com problema com a mãe, né? E a criança está no meio, então o casal está brigado. Muitas das vezes vamos falar assim, tem um mediador de conflitos, isso é muito importante. Então, palestras no município que ajudem os casais, ajudem com rodas de conversa, tanto nas escolas, né, da cidade de Jacareí, e isso aí vai ajudar e muito a cidade num todo, porque a família tem que ser valorizada. Tem que ter esse momento de família, esse momento de união, porque quando você valoriza a família, você valoriza o crescimento da nossa cidade. Então, meu projeto é um projeto de valorização da família. Aliás, nos seus outros 2 mandatos, né, que o senhor foi eleito em 2012, 2020, o senhor também fazia vários discursos a favor da família. Isso é um tema recorrente, né? Justamente, Rodrigo. Porque eu valorizo a minha família, né? Eu sou pai, tenho uma filha, e no caso a família ela deve ser valorizada. Tem muitas pessoas que separam por causa de conflitos de palavras, muitas das vezes a incompatibilidade do casal, às vezes o filho quer sair de casa porque não vê o pai muito bem com a mãe. Enfim, existem vários conflitos, e fora aqueles que entram no mundo das drogas. Então eu bati muito nos mandatos anteriores sobre filhos que entram nas drogas. Isso é muito triste. E quando a família é uma família saudável, uma família, né, unida, ela evita muitos conflitos. Então nós temos que pensar, valorizar a família e também dar meios, ter meios com que o poder público dê meios da família também se divertir na cidade, ter mais entretenimento, para que então as famílias possam se divertir um pouco. Teve um requerimento do seu mandato que estava falando sobre o aumento de uso de bicicletas e motos elétricas, que tem gerado preocupação na população, no sentido principalmente de som alto de motor. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. Então, eu bati em cima do uso de bicicletas motorizadas. Hoje em dia a venda ela cresceu e muito. Isso nós víamos muito na China, né? Várias bicicletinhas dessa para lá, para cá, ela já tem a habilidade, né? Na China. Tanto é que não tem nem semáforo. E é uma loucura aquilo lá é uma loucura. Mas aqui nós temos leis que devem ser preservadas e valorizadas. Hoje em dia você vê essas bicicletas elétricas em cima da calçada. Nós temos muitos idosos que têm mobilidade reduzida, e quantos já falaram de relatos que passaram esbarrando e quase derrubou uma pessoa dessa. Quantas pessoas que têm debilidade andam com a cadeira de roda, né, ou andam com a muleta e passam uma bicicleta dessa motorizada, é terrível, um perigo total. E muitos vêm na contramão, porque não tem lei, então vêm na contramão. Então isso pode causar acidente. Inclusive eu mostrei uma foto de uma bicicleta, né? É uma motinho, né? Aliás, motorizada. E o que aconteceu? Foi parar embaixo de um carro. Então isso é muito triste. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não sabe que ela vai ter que acelerar, gente. Não é igual a bicicleta, você montou e sai só pedalando. Não, ali é acelerar. Se você errar, você vai causar acidente e pode chegar até a óbito. Então eu fiz aí um alerta para que essas pessoas que utilizam o ciclomotor, elas tomem
muito cuidado na hora de usar esse ciclomotor, porque ele pode ser também uma máquina mortal. E tem, como o senhor falou, das leis, né, de fiscalização, também é um pedido do senhor a prefeitura aumentar um pouco a fiscalização para ver se está tudo regularizado nesse sentido? Não, eu não fiz lei nesse sentido, Rodrigo, mas eu fiz ofícios, né, direcionado à prefeitura. Temos vários ofícios, inclusive alguns cruzamentos perigosos da cidade nós fazemos por meio de ofícios, né, e também requerimentos. Os requerimentos já são mais para o governo do estado. Quando diz respeito a requerimentos, nós entramos no nível, né, estadual e federal. Então, nós fazemos requerimentos ao DR para que ele possa ver, o Departamento de Estrada e Rodagem, possa ver alguns cruzamentos, algumas vias, né, rodovias que cruzam o município e tem ali um índice de acidente grave naquela localidade. Nós fazemos alguns pedidos. Muitos pedidos às vezes não fomos atendidos ainda, mas continuamos lutando para que sejam atendidos, porque nós temos que pensar na vida do pedestre e também, é claro, do motorista. Recentemente, agora falando um pouco sobre o trabalho do prefeito, ele anunciou a vinda do Hospital Municipal no terreno da Policlin. E o Hospital Municipal era um pedido de vários mandatos aí, de vários prefeitos. Como é que o senhor viu, analisou a importância desse anúncio do prefeito sobre o Hospital Municipal para a cidade? Eu vi esse anúncio como um grande ganho, porque a construção de um hospital municipal ela vai de 2 a 3 anos para levantar o prédio. E quando você pega uma estrutura já pronta, você pode falar para a população o seguinte: ó, já está pronto, só vamos agora equipar, fazer alguns reparos e documentalmente tudo certinho, o hospital já pode operar o ano que vem. Então, o ano que vem já podemos ter aí um hospital municipal. É claro que tem algumas pessoas, é direito dela de criticar, né? Criticar e falar assim: ah, mas não prometeu, no plano de governo do prefeito não foi prometido que ia construir um hospital assim, assim, assim. Sim, foi prometido. Porém, a Policlin, ela desativou uma estrutura muito boa, que já está montada. Então esse lugar foi oferecido para a prefeitura aceitou a proposta, e isso é muito importante porque nós avançamos e muito com o aceite deste local para colocar toda a estrutura e tocar esse hospital e fazer com que a população tenha uma saúde de qualidade, porque saúde não espera. Saúde é para ontem, né? E a saúde, assim, é um assunto que, por mais que se invista, por mais que se tenha dinheiro ali na saúde, sempre vai gerar reclamação, ou por exames, ou por demora em atendimento. Por mais que se invista, sempre vai ter problema, né? Porque a saúde é muito complexa, né? Hoje a pessoa está bem, amanhã ela não sabe. Então a saúde é algo que nós temos que prevenir. Por isso que a prevenção é o melhor remédio. Por isso que fala, prevenir é melhor do que remediar. Então, quando há prevenção, a doença ela fica segura ali. Você consegue segurar a doença para que ela não se manifeste. Agora, se não tem prevenção, você vai passar a ficar com doença, vai passar a ter problemas. Então, é muito importante cuidar da saúde. E, é claro, a saúde, ela vamos falar assim, é um local que demanda muito dinheiro, muita estrutura. Uma pessoa hoje, muitas das vezes, para a saúde da cidade, ela gasta milhões. Uma pessoa, atendimento UTI no município. São milhões que são gastos com uma pessoa. Então a saúde, ela é muito importante. E uma vida vale muito, não tem dinheiro que pague. O que tiver que ser pago por uma pessoa deve ser pago, porque ela tem que viver. Uma outra notícia que o prefeito também anunciou foi a vinda do Mercado Livre. E isso também muito a ver com a aprovação do plano diretor, que agora as empresas vão poder vir com mais facilidade, e o Mercado Livre vai gerar um planejamento de 5 mil empregos para a cidade. Como é que também o senhor viu essa notícia? Essa notícia, Rodrigo, é muito importante, até porque estive lá recentemente com o prefeito Celso e também com os vereadores, né, que compõem a base de apoio ao governo.
uma estrutura muito boa. Estive na primeira colocação, na colocação da primeira estaca do Mercado Livre, ali na localidade, ali próximo a Lucas Nogueira Garcês, e é uma estrutura mega, uma estrutura maravilhosa. 5.000 vagas de emprego que vão ajudar e muito a cidade de Jacareí, porque vão ser 5.000 pessoas que vão ter uma renda para poder o quê? Gastar, investir. E elas investindo na cidade, imagina os comércios em volta, recebendo, né, vários trabalhadores que chegam lá para comprar, tem o seu dinheiro para poder comprar, poder usar, ter a sua roupa, ter um meio de locomoção, porque quando o dinheiro circula, todo mundo ganha. Então 5.000 vagas de emprego vai fazer o dinheiro circular na cidade de Jacareí e ajudar muita gente. A vinda do Mercado Livre vem para suprir a demanda de alguns empregos da cidade e ajuda a cidade no desenvolvimento, trazendo mais empresas também com o anúncio do Mercado Livre na cidade. Um assunto que eu tenho falado com praticamente todos os vereadores que participam do programa aqui é sobre o transporte público. Mais pro fim do ano, começo do ano que vem, vai acontecer a licitação do transporte público aqui em Jacareí, que também é outro assunto que gera muita reclamação, porque tem bairros novos onde o ônibus não passa, zona rural. Como é que o senhor vê a importância dessa licitação nova e a importância também da população participar das audiências públicas que vão ser feitas aqui para ver essas demandas sobre o transporte? Então, essa licitação é muito importante, até porque a população ela deve participar dessas audiências, porque eles que dão um norte para o poder público, dão uma diretriz para falar o que estão passando. Porque só quem usa, Rodrigo, o transporte público sabe a dor que passa naquele momento que espera o ônibus chegar e olha para o relógio e fala, poxa, tenho que ir para a faculdade, não chega logo, saí do trabalho e agora eu vou para a faculdade, cadê o ônibus que não vem? Só quem passa por esse aperto, que quer chegar em casa, ou quer sair com a tua família, às vezes o ônibus não passa, ou às vezes um bairro que passa o ônibus, no outro já não passa, e a pessoa desce num ponto, tem que ir até a tua casa fazer um trajeto longo. Então, quando se faz uma nova licitação, tudo isso é colocado no papel. E a empresa que vai ali lutar para poder ter essa concessão, ela tem que entender que ela tem que cumprir com o teu papel, colocando as linhas certas, né? A Secretaria, inclusive, de Mobilidade Urbana toma conta desse itinerário, é bom aqui frisar. Então, eu tenho certeza que nós vamos estar de olho, vamos ficar em cima para que essa nova licitação beneficie todos aqueles que usam o transporte público da cidade de Jacareí. Uma das funções do vereador também é buscar emendas, né? Como o senhor falou no comecinho do programa, trouxe emendas de deputados federal e estadual. Queria saber como é que está a sua relação com esses deputados do seu partido em relação a Jacareí. Então, a minha relação com os deputados, né, do Republicanos é uma relação muito boa, né? Isso foi construído há mais de 20 anos atrás, já tenho contato com vários deputados, inclusive muitos deles não eram deputados ainda. Posso citar um aqui, o Milton Vieira, que é o único deputado aqui do Vale do Paraíba, deputado federal do Vale do Paraíba, o único que existe aqui no Vale, né, que tem nos ajudado e muito na cidade de Jacareí. Também, né, o presidente da Legenda, Marcos Pereira, tem ajudado muito a cidade de Jacareí, tem ajudado inclusive através do vereador Hernani Barreto, e nós temos uma parceria muito grande, eu, Hernani, e todos aqueles que compõem o Partido Republicano na cidade, todos aqueles que são suplentes, aqueles que fazem parte da legenda do Republicanos. Então nós temos, né, um trânsito muito bom com alguns deputados e temos conseguido recurso para a saúde, recurso para a infraestrutura, temos conseguido recurso para ajudar a cidade de Jacareí. E essa nossa volta, já voltamos e já soubemos de novidades já para a saúde, novidades para a infraestrutura da cidade. Então, está acontecendo. Está chegando recurso para a cidade. Para a população jovem, que também acompanha o seu mandato, eu queria que o senhor falasse da importância de projetos sociais esportivos
culturais e também religiosos para a formação dessa geração de jovens que também acompanha seu mandato e é de Jacareí. Então, a importância, Rodrigo, de esses jovens eles estarem dentro de programas, né, de esporte, também algumas atividades esportivas do município e também atividade esportiva feita pela igreja num todo. Existem várias igrejas que fazem aí vários eventos esportivos, algumas disputas esportivas, né? Porque a igreja ela não é só aquele momento religioso. Não, a igreja é esporte. A igreja é cultura. A igreja ela pensa na terceira idade. A igreja faz um trabalho hoje macro, um trabalho importante com os idosos, com os adolescentes, com as crianças, né, com os jovens. E inclusive tivemos aí recentemente, né, um projeto muito bacana que teve ali na prainha, né, na prainha, Jogos de Verão. Nós até falamos aqui também, né, no programa uma vez, sobre os Jogos de Verão, que levou a juventude a um momento de vôlei, um momento de futebol de areia, e tudo isso com um trabalho regrado, porque quem vai participar desses jogos, né, tem que ver o que fala, né, o que fala, como se expressa quando está jogando ali com o pessoal, não pode haver discussão, então é uma coisa assim bem centrada. Então nós trabalhamos muito com esses jovens, porque muitos hoje, infelizmente, por não terem esse momento, não ter aqui aquelas oportunidades, estão nas drogas. E quanto desses jovens vieram para esses eventos e hoje estão aí vivendo em família, estão unidos novamente com a sociedade, foram inseridos na sociedade. E esse é um trabalho que eu valorizo muito. Trabalho com a juventude, reinserir esses jovens à sociedade, dar oportunidade para cada um deles, porque a oportunidade ela leva o jovem para um futuro feliz. Aliás, nesse assunto do jovem, né, o senhor falou do projeto dos Jogos de Verão, tem outro projeto seu que era dos brinquedos antigos, né, que as pessoas não conheciam. Até foi feita uma exposição, uma reportagem da TV Câmara. É um projeto seu também, né? Isso mesmo. Foi até feito uma exposição no Museu de Antropologia, e ali no museu foi feita essa apresentação, Brincando e Brincares, colocaram, né, no museu, que é brincadeiras antigas, né? O taco, a bolinha de gude, o pipa, né, o peão, né, a peteca, biboquê. Então foi mostrado ali no museu várias brincadeiras antigas que muitas crianças não conheciam. E quando os pais foram visitar o museu, falou que foi um espetáculo. A visitação lá, a Selma, na época, que estava tomando conta lá no museu, ela falou que foi um espetáculo aquilo lá. Muitas crianças perguntando, mas isso aqui, pai, é o quê? Daí ele falava, isso aqui e aquilo ali é o quê? Brincadeiras que hoje já não tem mais. Hoje não tem mais. Tem muitas brincadeiras que foi apresentada lá no museu que infelizmente ficaram para trás. Mas é muito importante trazer brincadeiras antigas para que eles possam então aprender. Porque hoje a maior brincadeira dos jovens, das crianças hoje é aqui, ó. Infelizmente é o joguinho no celular, não tem o convívio com a mãe, o convívio com o vô, o convívio com o pai, aquelas brincadeiras de rua que tinha antes, vinha com o pé tudo sujo para dentro de casa, né? E a rolemã, era muito bacana, muito legal mesmo. Hoje, infelizmente, muitas dessas brincadeiras ficaram no passado e hoje em dia a droga tem imperado, isso é triste e preocupante. Mas vamos continuar lutando para que essas brincadeiras possam ser sempre lembradas e colocadas em prática. Para a gente finalizar a nossa conversa, nesse contato seu próximo com a população, né? Como é que a população pode ajudar o senhor a construir um mandato melhor, seja trazendo demandas ou sugerindo indicações? Como é que a população pode chegar até o senhor para ajudar o seu mandato? Então, nós temos aí o gabinete de portas abertas, né? E temos um mandato participativo. O mandato participativo, toda a sessão eu coloco lá, né, o slogan mandato participativo, né?
e peço para que as pessoas participem do nosso mandato, trazendo sugestões para o bairro dela, dicas, né, para o nosso mandato. E o mandato está aberto. Quando eu coloco lá na TV, mandato participativo na internet, eu estou dizendo o seguinte: eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você, eu quero que você venha até o nosso gabinete saber quem é esse vereador. Porque muitas das vezes a pessoa fala, vereador é tudo igual. Vereador é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas só que ela tem que entender quem é o vereador, o que o vereador está fazendo na Câmara Municipal, o que ele já fez pela cidade, ele trouxe benefício para a cidade. Então ela pode, no mandato participativo, na participação parlamentar no gabinete, Rodrigo, trazer para o gabinete sugestões e dicas para esse vereador, que isso vai ser de suma importância e vai me ajudar muito e ajudar a sua comunidade também. Tá certo, obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre o seu mandato parlamentar. Muito obrigado, Rodrigo, e obrigado a todas as pessoas que assistiram esse momento. Obrigado pela sua entrevista. O Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.